Amanhã, o teu marido e eu vamos tomar conta daquele hotel. Tu não percebes nada de negócios. Estas palavras da minha sogra surgiram logo depois de a minha avó me ter oferecido um hotel avaliado em 150 milhões de euros pelo meu aniversário. Respondi-lhe: "Oh, claro que não, sogra. Agora, a chefe sou eu. Eu tomo todas as decisões." Então, o meu marido gritou: "Então, divorciamo-nos." A minha sogra expulsou-me de casa, mas eles não sabiam que a minha avó estava prestes a revelar uma segunda prenda surpresa que os deixaria boquiabertos num instante. Naquela noite, o ambiente no restaurante, o Solar dos Nobres, era fresco e luxuoso. A suave melodia de um piano clássico servia de fundo ao tilintar de colheres e garfos contra a porcelana fina. Catarina estava sentada, impecavelmente vestida, com um elegante fato feito à medida. Hoje era o seu 27 grau aniversário. À sua frente sentava-se o seu marido, João, elegante no seu fato de designer, embora o seu olhar se desviasse com mais frequência para o telemóvel que pousava ao lado do seu prato. Ao lado de João estava a sua mãe, Dolores. A mulher exibia um grande colar de pérolas e uma pulseira de ouro brilhante que cintilava cada vez que movia a mão para a lagosta no seu prato. Ao lado de Catarina estava a sua avó, Pilar, a fonte de calma e força na sua vida. Embora vestisse com uma elegância sóbria e clássica, emanava uma aura de autoridade que impunha respeito a todos na sala. Esta celebração tinha sido ideia da avó Pilar. O jantar em si foi desconfortável. Dolores nunca gostara verdadeiramente de Catarina. Aos seus olhos, Catarina, que tinha escolhido ser dona de casa depois de casar, era uma mulher sem ambição. Pensava que Catarina simplesmente tivera sorte em casar com o seu filho João, que era bem-sucedido numa empresa de importação e exportação. A verdade que João e a sua mãe frequentemente esqueciam era que a avó Pilar tinha fornecido o capital inicial para essa mesma empresa. "Catarina, para quem passa o dia todo em casa, mantens-te em forma, hein?" disse Dolores entre garfadas. Soava como um elogio, mas o tom era claramente uma provocação. João soltou uma risadinha. "Mãe, por favor." Catarina forçou um sorriso, engolindo a amargura. "Obrigada, sogra. Será que me movimento muito pela casa?" respondeu educadamente. A avó Pilar limitou-se a observar, os seus olhos aguçados a registrar cada interação. Depois da sobremesa, a avó Pilar pigarreou suavemente. A melodia do piano pareceu parar por um momento, como que para lhe ceder a palavra. "Hoje, reunimos-nos todos para celebrar o aniversário da minha neta Catarina", disse a avó Pilar. A sua voz era calma, mas enchia a sala. Os 27 anos são uma idade especial. Uma idade em que uma mulher madura sabe o que quer e está pronta para assumir grandes responsabilidades. Dolores revirou os olhos subtilmente, aborrecida. João sorriu, pensando que viria aí mais um envelope com dinheiro ou um relógio novo em nome da sua mulher. Então, a avó Pilar tirou algo da sua mala. Não era uma caixa de joias nem as chaves de um carro, mas sim uma pasta de couro de um intenso tom acastanhado. Entregou-a a Catarina por cima da mesa. As mãos de Catarina tremeram ligeiramente ao pegá-la. Olhou para a avó, confusa. "Abre-a", disse a avó Pilar com doçura. Catarina abriu a pasta. Dentro havia documentos legais, escrituras e vários papéis. Na primeira página, estampado, estava o nome Grande Hotel Pilar. "Avó, o que é isto?" sussurrou Catarina. O seu coração começou a bater com força. "A tua prenda de aniversário, minha querida", disse a avó Pilar. "É o novo hotel no centro da cidade. Tudo em teu nome. Em termos monetários, valerá cerca de 150 milhões de euros. Fez-se silêncio. O som de uma colher que caiu a um empregado do outro lado da sala soou tão alto como um gongo. Catarina ficou gelada. Os seus olhos arregalaram-se enquanto olhava para os documentos nas suas mãos e depois para o rosto da avó. As lágrimas começaram a surgir. Isto não é apenas uma prenda. Isto é uma loucura. Virou-se para João.
A reação do seu marido foi algo que Catarina recordaria para o resto da vida. O rosto de João passou de pálido a vermelho. O seu maxilar contraiu-se. O telemóvel que segurava com força caiu-lhe da mão para o colo. Mas os seus olhos não olhavam para Catarina, olhavam diretamente para sua mãe. O rosto de Dolores era ainda mais terrível. O sorriso forçado de antes desaparecera, substituído por uma expressão de choque que não conseguia esconder. A sua boca estava ligeiramente aberta. O brilho nos seus olhos não era de felicidade pela nora. Era um brilho de pura cobiça, surpresa e raiva, como se esta prenda fosse um insulto pessoal para ela. "Parabéns, Catarina", sussurrou Dolores com voz rouca. Foi a primeira a quebrar o silêncio. "A tua avó é muito generosa." A palavra generosa foi pronunciada com uma estranha ênfase. João pegou rapidamente no seu telemóvel e riu-se. Uma risada forçada e antinatural. 150 milhões de euros. "Ah, avó, está a falar a sério? Isto é incrível, querida." João pegou na mão de Catarina, mas o seu aperto era frio e demasiado forte, como se não estivesse a agarrar a mão da sua esposa, mas sim uma propriedade. Catarina estava demasiado assoberbada para reagir. Só conseguia olhar para a avó Pilar. "Avó, isto é demais. Não posso aceitar." A avó Pilar pousou a sua mão sobre a de Catarina, que repousava na pasta. "Podes e vais. Está na hora de teres o que mereces. Confio em ti." O resto do jantar decorreu numa estranha névoa. Dolores e João tornaram-se subitamente muito silenciosos. Mal falavam, mas Catarina podia vê-los a trocar olhares constantes e sussurros tensos sempre que ela fingia olhar para o outro lado. O ambiente de celebração desvanecera-se, substituído por uma densa tensão. Quando se preparavam para ir embora, Catarina abraçou fortemente a avó. Sentia-se segura nos seus braços, mas ao mesmo tempo sentia medo de algo inexplicável. A avó Pilar retribuiu o abraço e sussurrou-lhe algo muito baixo ao ouvido, para que só ela pudesse ouvir. "Tem cuidado, minha querida. Esta prenda é um teste." Essas words enviaram um arrepio pela espinha de Catarina. Um teste. A avó sabia o que estava para vir. A viagem para casa pareceu muito longa. Nenhuma palavra foi dita no luxuoso carro que João conduzia. O rádio estava desligado. Os únicos sons eram os do motor e do ar-condicionado. Catarina, sentada no lugar do passageiro, abraçava a pasta acastanhada contra o peito como um escudo. Podia sentir a raiva que emanava do seu marido. João agarrava o volante com tanta força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Não olhava para ela. No banco de trás, Dolores também permanecia em silêncio, mas Catarina podia ver pelo retrovisor que a mulher olhava fixamente para a frente. Os seus lábios estavam comprimidos numa linha fina e cruel. A tensão no carro era tão densa que Catarina mal conseguia respirar. Tentou abrir a boca. "João, sobre o hotel." "Eu." João interrompeu-a bruscamente. A sua voz era plana e fria. "Falamos em casa." Catarina calou-se instantaneamente. Este não era o João que conhecia. Ou talvez este fosse o verdadeiro João. Viviam numa grande moradia, num condomínio de luxo em Cascais. A casa era bonita, mas Catarina nunca a sentira como sua. Cada móvel tinha sido escolhido por Dolores. Cada regra estabelecida por Dolores. Até o horário diário de Catarina parecia necessitar da aprovação tácita da sogra. João estacionou o carro na garagem e, quando o motor se desligou, um silêncio arrepiante voltou a reinar. "Entrem", disse João. O seu tom era o de um superior a dar uma ordem. Os três entraram em casa. As luzes da sala estavam acesas. Dolores não se retirou para o seu anexo de convidados como costumava fazer. Dirigiu-se diretamente ao sofá principal e sentou-se, direita como uma rainha pronta para presidir um julgamento. Deixou cair a sua mala cara sobre a mesa com um baque seco. João ficou de pé ao lado da mãe, com os braços cruzados, a olhar para Catarina. Catarina permanecia no meio da sala, ainda a abraçar a pasta.
Sentia-se como a acusada. Dolores foi a primeira a falar. A sua voz já não estava disfarçada de falsa cortesia. Era aguda e exigente. 150 milhões de euros. A tua avó está completamente louca. Dar um brinquedo tão caro a uma miúda que não percebe nada. O insulto atingiu Catarina diretamente no coração. Sogra, achas que consegues fazer alguma coisa com esse hotel? Gritou Dolores. Se nem sequer consegues cuidar do teu marido sem a minha ajuda. João permaneceu em silêncio enquanto a mãe atacava Catarina. Esse hotel, continuou Dolores, deveria ser um negócio de família. Não podemos deixar que a Catarina, que não percebe nada, gira tanto dinheiro. João finalmente falou. O seu tom pretendia ser o de um mediador sábio, mas era óbvio de que lado estava. É verdade, querida. A minha mãe tem mais experiência. Isto é para o bem de todos. Pensa nisso. Podemos expandir o hotel. Eu poderia deixar o meu trabalho e focar-me nisso. Os olhos de Dolores brilharam. Exato. Amanhã, o teu marido e eu vamos tomar conta do hotel. Eu serei a diretora financeira e o João, o diretor-geral. Somos família, afinal. Depois, olhou para Catarina com desdém. Tu não percebes nada de negócios. É mais adequado para ti ficares em casa e receberes a tua mesada. Enquanto ouvia tudo isto, Catarina sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Já não se tratava do hotel. Tratava-se da sua dignidade, que tinha sido pisada durante anos. Lembrou-se do sussurro da avó. Esta prenda é um teste. Catarina respirou fundo. Pousou a pasta sobre a mesa em frente a Dolores, mas não a largou. Olhou a sogra nos olhos. Depois desviou o olhar para o marido. Oh, claro que não, sogra, disse Catarina. A sua voz era baixa, mas firme, clara e sem hesitações. A sala mergulhou num silêncio súbito. Dolores e João pareciam surpreendidos. Não esperavam que Catarina se rebelasse. O que é que disseste? Perguntou Dolores, a sua voz subindo uma oitava. Eu disse que não, repetiu Catarina, desta vez mais alto. Esse hotel é uma prenda para mim. Está em meu nome e foi-me dado pela minha avó Pilar. Voltou a abraçar a pasta. Agora a chefe sou eu. Eu tomo todas as decisões. Não sabia de onde tinha vindo aquela coragem, mas sentiu-se incrivelmente libertador. O rosto de João ficou vermelho de raiva. Não esperava que a sua dócil esposa lhe respondesse. Como te atreves a falar assim com a minha mãe, Catarina? Gritou. O dinheiro subiu-te à cabeça. Só estou a defender o que esmei, disse Catarina com calma. El meu hotel. A raiva de João explodiu. A máscara do marido bom e paciente estilhaçou-se. Oh, agora achas que és muito importante. A dona do hotel aproximou-se e apontou o dedo ao rosto de Catarina. Ouve-me bem. Se vais agir assim, se te recusas a ser controlada por nós, então divorciamo-nos. A ameaça ficou suspensa no ar. João tinha a certeza de que Catarina se assustaria. Tinha a certeza de que ela não se atreveria a perder o seu estatuto de esposa. Queres ser uma divorciada? Continuou num tom trocista. Quem achas que vai querer uma mulher divorciada como tu? A palavra divórcio surpreendeu Catarina. O seu coração doeu, mas ela não chorou. Pelo contrário, conseguiu ver o seu marido com mais clareza. Este era o seu valor aos olhos de João. Dolores, ao ver que Catarina ficava imóvel, sentiu uma onda de triunfo. Levantou-se também e contra-atacou com mais fúria. Sua insolente, ingrata, descarada. Não passas de uma parasita nesta família. A mulher fuzilou-a com um olhar e apontou diretamente para a porta principal. Fora desta casa esta mesma noite. Desaparece com o teu hotel e nunca mais voltes. O ambiente acalmou. Assim que o último grito de Dolores terminou, Catarina encontrou-se sozinha, ameaçada de divórcio pelo marido e expulsa de casa pela sogra. Tudo na noite do seu aniversário. O grito de Dolores ecoava na sala, subitamente silenciosa. Fora, os ouvidos de Catarina zumbiam. Ficou ali, atordoada, a olhar para as duas pessoas que até então tinham sido as mais próximas na sua vida. O homem que a ameaçava com o divórcio e a mulher que a expulsava da sua casa.
Catarina sentiu algo frio e duro formar-se no seu coração, substituindo a dor lancinante de antes. Nem sequer chorou. Simplesmente olhou para João e depois para Dolores. E, pela primeira vez, viu-os como realmente eram. Eram duas pessoas gananciosas que acabavam de ver a sua fonte de dinheiro, João, ser humilhada por uma fonte de dinheiro muito maior, a avó Pilar, e agora viam Catarina como uma ameaça que devia ser eliminada. A ameaça de divórcio e a expulsão eram as suas armas para recuperar o controle. Catarina estava prestes a abrir a boca, não sabia o que ia dizer. Talvez aceitasse ir-se embora, talvez os enfrentasse, não sabia. Mas antes que pudesse pronunciar uma única palavra, o som de uma chave a girar na fechadura da porta principal quebrou a tensão. O som foi baixo, mas naquele silêncio tenso soou como o estampido de um tiro. Clique. A pesada porta principal abriu-se. João e Dolores sobressaltaram-se. Esperavam que Catarina saísse por aquela porta, não que alguém entrasse. A avó Pilar estava no umbral. Atrás dela havia dois homens corpulentos de fatos pretos. Os seus rostos eram inexpressivos. A avó Pilar não parecia zangada, parecia calma, e essa calma sentia-se muito mais assustadora do que a raiva de qualquer pessoa naquela sala. Entrou. Os seus sapatos rasos não faziam barulho no chão de mármore. Avó, a voz de Catarina tremeu. Era a primeira coisa que dizia desde que as ameaças foram lançadas. Dolores, que se surpreendera por a porta poder ser aberta por outra pessoa, recuperou-se rapidamente, substituindo a surpresa por uma nova onda de raiva. Este era o seu palco, e a avó Pilar estava a interromper. Lá. Não se meta nisto, senhora, gritou Dolores, sentindo que a sua autoridade como dona da casa estava a ser ameaçada. Estou a educar esta nora desavergonhada. Atreve-se a responder ao marido e à sogra. Dolores aproximou-se de Catarina, tentando agarrar o braço da nora. E estou a expulsá-la da casa do meu filho. A avó Pilar levantou uma mão. Foi um gesto pequeno, apenas a palma estendida, mas foi suficiente para que Dolores parasse de imediato. A educar, repetiu a avó Pilar. A sua voz era baixa, mas cortante. A expulsá-la. A avó Pilar soltou uma pequena risada, uma risada seca e sem humor. Dolores, não podes expulsar a dona da sua própria casa. Essa declaração ficou suspensa no ar. Dolores franziu o sobrolho, confusa. Do que está a falar, sua velha senil? Claro que esta casa é do meu filho. O João comprou-a. João, que tinha permanecido em silêncio todo este tempo, começou a suar. Olhou para a mãe, para a avó Pilar e para Catarina. Sabia exatamente o que a avó Pilar estava prestes a dizer. O seu rosto estava pálido. Avó, por favor, sussurrou João. Mas a avó Pilar não lhe prestou atenção. Os seus olhos estavam fixos em Dolores. A casa do teu filho, João. A avó Pilar pronunciou o nome de João e o homem estremeceu. Nunca foste honesto com a tua mãe? Ou viveste numa mentira durante tanto tempo que te esqueceste do que é a verdade? A avó caminhou lentamente à volta do luxuoso sofá que Dolores tinha escolhido. Esta moradia, esta luxuosa casa de 3 andares neste condomínio exclusivo. Dolores, alguma vez perguntaste ao João como conseguiu juntar uma entrada de 3 milhões de euros quando só trabalhava há 2 anos? Dolores ficou em silêncio. Os seus olhos fixaram-se em João, exigindo uma resposta. João não conseguia olhar para a mãe. Foi um bônus da empresa, disse debilmente. Um bônus da empresa. A avó Pilar riu-se de novo. A empresa onde o João trabalhava, essa bem-sucedida empresa de importação e exportação. Dolores, sabe quem é o verdadeiro dono dessa empresa? A avó Pilar parou em frente a Catarina e deu uma palmadinha suave no ombro da sua neta trêmula. Essa empresa, o carro de luxo que o João conduz todos os dias. E sim, até mesmo esta casa, tudo foi uma prenda de casamento para Catarina, muito antes do hotel. Está tudo em nome da Catarina. A verdade atingiu Dolores como um comboio de mercadorias.
cambaleou para trás, agarrando o peito. Não, não pode ser. É mentira. Diz-me que ela está a mentir, João, gritou histericamente. Mas João só conseguiu baixar a cabeça. Os seus punhos estavam cerrados. Não podia negar. Toda a sua vida de luxo, o seu orgulho como homem de sucesso, afinal, era algo emprestado da avó da sua esposa. Apenas lhe fora permitido gerir os bens da esposa, que agora ameaçara com o divórcio. A avó Pilar olhou para João com frieza. E tu, João, acabas de ameaçar a minha neta com o divórcio e insultaste-a, chamando-a de divorciada. A avó fez um gesto a um dos homens que estavam atrás dela. O homem, que se revelou ser o advogado, o Dr. Ramos, deu um passo à frente e abriu uma pasta que trazia. O que pensavas? Continuou a avó Pilar. Que depois de a ameaçares e a tua mãe a expulsar, poderiam ficar com o hotel? O Dr. Ramos pigarreou. Senhor João, Senhora Dolores, sou o Dr. Ramos, o representante legal da avó da Catarina, a Senhora Pilar. O nome da avó Pilar foi mencionado para enfatizar quem era a verdadeira dona de toda aquela riqueza. A ameaça de divórcio ou separação que o senhor João acabou de proferir foi ouvida por mais de 2 testemunhas nesta sala. Isso já tem validade e pode ser uma base sólida para um processo de divórcio. Dolores ficou de boca aberta. Divórcio? Quem fala de divórcio? Não falamos de divórcio. O Dr. Ramos olhou-a sem expressão. O marido da minha cliente acabou de gritar: divorciamo-nos. A minha cliente, a senhora Catarina, aceitou essas palavras como uma intenção de divórcio. Não, gritou João, saindo finalmente do seu estado de congelamento. Eu não estava a falar a sério. Estava alterado. Catarina, querida, foi um desabafo. A avó Pilar interrompeu-o. É demasiado tarde. A minha paciência esgotou-se. Durante anos, guardei silêncio enquanto via a minha neta ser menosprezada na sua própria casa, tratada como uma criada por ti, Dolores, e traída por ti, João, que em vez de defenderes a tua esposa, seguias a ganância da tua mãe. A avó olhou para Catarina. Neta, traz essa pasta. Catarina, ainda em estado de choque, assentiu e pegou na pasta do hotel que tinha deixado sobre a mesa. E agora, disse a avó Pilar, a sua voz novamente calma, esta é a casa da minha neta Catarina, e vocês são convidados indesejados. Dolores tremia, já não de raiva, mas de medo. Você não pode fazer isto. Esta casa é minha. Prove-o, desafiou a avó Pilar. Chame a polícia. Mostre-lhes as escrituras desta casa. Ah, desculpe, as escrituras, tenho-as eu, e estão em nome da Catarina. A histeria explodiu de imediato. Ao perceber que cada palavra da avó Pilar era verdade, Dolores já não gritou com Catarina. Virou-se e atacou o seu próprio filho. João, por que não me disseste? Por que me deixaste viver nesta mentira? Bateu no peito de João sem controlo. Disseste que eras bem-sucedido. Disseste que tudo isto era fruto do teu trabalho. Afinal, não passas de um parasita que vive à custa da mulher. Que raio de homem és tu, João? João, com o seu orgulho completamente destroçado, empurrou a mãe, que caiu sobre o sofá. Tudo isto é por tua culpa, gritou João. O seu rosto estava molhado de suor e lágrimas de arrependimento. Por tua culpa, que nunca estás satisfeita, sempre a comparar-me com os outros, a empurrar-me para querer mais, a tornar-me ganancioso. Houve um tempo em que eu amava a Catarina. Eu amava-a. A avó Pilar bufou. O teu amor era puramente material, João. Dolores, desmoronada no sofá, uivou como uma loba ferida. Não lamentava os seus erros, lamentava o luxo que ia perder. Virou-se e agarrou-se à perna da mesa como se abraçasse a sua propriedade pela última vez. Não, esta casa é minha. Eu escolhi estas cortinas. Eu escolhi este sofá. Não podem tirar-mo. Gritou. A cena era ao mesmo tempo patética e repugnante. Catarina, que tinha estado congelada todo este tempo, finalmente encontrou a sua voz. A dor no seu coração tinha adormecido. O que restava era uma profunda e densa desilusão. Olhou para João.
o homem que um dia amou, o homem que jurara proteger, lá no altar. Agora parecia pequeno e desprezível. Então todo este tempo, todas as tuas ações, todas essas palavras doces, foram porque eu era o acesso ao dinheiro da minha avó, sussurrou Catarina. João não conseguiu olhar a esposa nos olhos. Caiu de joelhos, não perante Catarina, mas perante a avó Pilar. Avó, perdoe-me, avó, eu errei. Por favor, não me tire tudo. Não nos divorcie. Prometo que serei um bom marido para Catarina. Enfrentarei a minha mãe. Eu prometo. Dolores, ao ouvir isso, gritou: Filho ingrato, vais escolher essa mulher em vez da tua própria mãe? Cala-te, mãe, gritou João. Não percebes que esta noite vamos ficar na rua? O Dr. Ramos, ignorando o repugnante drama familiar, voltou a dar um passo à frente. Senhora Dolores, Senhor João, a minha cliente, a senhora Catarina, exige que desocupem a sua propriedade imediatamente. Desocupar? Dolores levantou-se. Está de noite. Onde vamos dormir? Isso não é da conta da minha cliente, respondeu o Dr. Ramos secamente. Vocês ameaçaram e expulsaram a legítima dona. O vosso estatuto agora é o de intrusos. Catarina. João arrastou-se, tentando agarrar os pés de Catarina. Querida, por favor, não faças isto. Esta é a nossa casa. Catarina recuou como se o contacto de João pudesse transmitir veneno. Olhou para o rosto daquele homem. O rosto que um dia adorou, agora parecia-lhe estranho e cheio de hipocrisia. Lembrou-se de todas as noites em que João elogiava a comida da mãe em detrimento da sua. Lembrou-se de todas as vezes que João comprava malas caras para a mãe, enquanto a ela lhe dava permissão para comprar roupa nova nos saldos. E lembrou-se da ameaça de divórcio e do insulto de divorciada que acabara de ouvir. Catarina respirou fundo, olhou para a avó Pilar, que lhe deu forças, e assentiu. Ela era a dona do hotel, era a dona da casa, era a dona da sua vida. Dr. Ramos chamou Catarina. A sua própria voz surpreendeu-a, forte e sem hesitações. Deles 15 minutos para que recolham os seus pertences pessoais mais importantes. João e Dolores ficaram gelados. A ordem viera de Catarina, não da avó Pilar. Catarina, não estás a falar a sério? Gemeu João. 15 minutos, repetiu Catarina. O outro homem, de fato, um segurança privado, irá acompanhá-los aos vossos quartos para garantir que recolhem as vossas coisas e não levam nada que não seja vosso. Dolores desmaiou, desta vez, a sério. Os seus olhos reviraram-se e o seu corpo desabou no chão. João entrou em pânico. Mãe, mãe, Catarina, por favor, a minha mãe desmaiou. Chama uma ambulância. Catarina olhou para o corpo desmaiado da sogra e depois para João. Avó, temos o número de emergência? A avó Pilar sorriu debilmente. Dr. Ramos, trate disso. O advogado tirou o seu telemóvel. Uma ambulância está a caminho. Enquanto esperam, os 15 minutos do Sr. João já começaram. Sugiro que comece a fazer as malas para si e para sua mãe. João debatia-se entre a mãe desmaiada e a ameaça de perder tudo. Uivou de frustração. Subiu as escadas a correr para o seu quarto com Catarina, o seu antigo quarto, e ouviram-se ruídos de coisas a serem atiradas. O segurança seguiu-o. Catarina ficou na sala. Não subiu. Não queria voltar a ver aquele quarto. Pouco depois, chegaram os paramédicos, ao mesmo tempo que João descia com uma mala grande e a pequena mala da mãe. Dolores, que surpreendentemente recuperou a consciência assim que os paramédicos a colocaram numa maca, começou a uivar de novo. As minhas coisas, as minhas malas, as minhas joias. As joias estão na mala, mãe, sussurrou João, envergonhado. Foram escoltados até a porta. No umbral, João parou, virou-se e olhou para Catarina, que estava de pé, direita, ao lado da avó, a abraçar a pasta do hotel. O seu rosto estava molhado de lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e derrota. Catarina, vais arrepender-te disto, ameaçou debilmente.
Catarina olhou-o diretamente nos olhos. Disseste que eu me tornaria uma divorciada. Enganaste-te. A sua voz era fria e cortante. Vou tornar-me uma mulher rica e livre. E tu, que ameaçaste com o divórcio diante de testemunhas, vais ficar na rua. Catarina assentiu ao segurança. A porta fechou-se. O som da sirene da ambulância e os gritos de Dolores foram se apagando lentamente. Catarina encostou-se à porta, sentiu as suas pernas subitamente transformarem-se em gelatina. Olhou para a avó Pilar e, finalmente, as lágrimas de alívio e catarse brotaram. Amanhã chegou com uma estranha quietude. Pela primeira vez em 3 anos de casamento, Catarina acordou sozinha no seu quarto. Não havia o suave ressonar de João ao seu lado. Não havia as batidas de Dolores à porta, a ordenar-lhe que preparasse o pequeno almoço rapidamente. O que restava era o lençol frio do outro lado da cama e um raio de sol matinal que atravessava as grossas cortinas, iluminando o pó que flutuava no ar. O silêncio era ensurdecedor. A grande casa, que antes se sentia sufocante e opressiva, agora parecia vazia e demasiado grande. Catarina sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos. Sentia-se aliviada, claro, como se lhe tivessem tirado um peso que lhe oprimia o peito. Mas por baixo desse alívio havia um novo medo. Era livre, mas o que ia fazer com esta liberdade? Agora era dona de uma casa enorme e de um hotel avaliado em centenas de milhões. Era a mesma Catarina que Dolores tinha acusado de não perceber nada de negócios. Tomou um duche e vestiu-se. Quando desceu para a sala de jantar, foi recebida pelo cheiro a café acabado de fazer e a torradas. A avó Pilar já estava sentada à mesa, a ler o jornal da manhã, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Bom dia, neta, disse a avó Pilar, dobrando o jornal. Dormiste bem? Catarina sorriu debilmente e sentou-se. A empregada, que trabalhava na casa desde muito antes de Catarina se casar, colocou-lhe um prato com um pequeno almoço leve à frente. Olhou-a com um sorriso compreensivo. Claramente, sabia o que tinha acontecido na noite anterior. Avó, tenho medo, disse Catarina com franqueza. A sua voz era um sussurro. Não sei por onde começar. O hotel, o negócio, eu realmente não sei nada. Como dizia a Dolores. A avó Pilar pousou a sua chávena de café, pegou na mão da neta. Achas que eu teria dado um brinquedo de 150 milhões de euros a alguém que não sabe nada? Sorriu misteriosamente a avó Pilar. Catarina, lembras-te, há 3 anos, quando te pedi para organizares os livros de contabilidade da Fundação de Beneficência e disseste que eram demasiado complicados? Lembro-me, avó, disse Catarina. Os relatórios eram uma confusão e tu deixaste-os impecáveis, continuou a avó. E lembras-te, no ano passado, quando te pedi para analisares as propostas de investimento de 3 startups e disseste que não entendias, simplesmente escolhi a que tinha o produto mais claro e que fazia mais sentido, disse Catarina. E essa empresa agora vale o triplo, disse a avó Pilar. E lembras-te quando te pedi para reveres todos os contratos de fornecedores das nossas obras de caridade e descobriste uma sobrefaturação de 20%? Catarina ficou em silêncio. Começava a entender tudo. Tenho-te estado a treinar, interrompeu-a a avó Pilar. Conhecia a verdadeira natureza do João e da mãe dele há muito tempo. Sabia que este dia chegaria. Não podia dar-te uma fortuna sem te dar também as armas para a protegeres. Não é que não saibas nada, Catarina. É que ainda não te deste conta de quanto sabes. Tens um instinto aguçado para os negócios. És meticulosa e és honesta. Isso é mais do que suficiente. As palavras da avó Pilar foram como deitar gasolina numa pequena chama dentro de Catarina. O medo não desapareceu, mas agora estava acompanhado de determinação. O Dr. Ramos chegará em breve, disse a avó. Iremos ao grande Hotel Pilar. Está na hora de a dona cumprimentar os seus funcionários. 1 hora depois, um sedã preto de luxo parou em frente ao átrio do grande Hotel Pilar. O edifício era imponente.
O vidro brilhava, refletindo o sol da manhã. Era a primeira vez que Catarina o via de perto. O seu coração batia com força. Quando entrou, flanqueada pela avó Pilar e pelo Dr. Ramos, todo o pessoal do átrio se inclinou respeitosamente. Tinham sido informados de que a nova proprietária chegaria. Catarina, com uma roupa simples, mas elegante, caminhou pelo magnífico átrio de cabeça erguida. Foram diretamente para a sala de reuniões principal, no último andar. Todos os chefes de departamento já estavam à espera. Uma dúzia de homens e mulheres impecavelmente vestidos levantaram-se em uníssono quando Catarina entrou. Catarina sentou-se na cadeira principal, à cabeceira da mesa, com a avó Pilar a um lado e o Dr. Ramos ao outro. A tensão era palpável. Catarina podia sentir os seus olhares. Continham curiosidade, ceticismo e um ligeiro desdém. Uma jovem de aspecto dócil tornara-se subitamente a sua chefe. O Dr. Ramos começou. Bom dia a todos. Apresento-vos a senhora Catarina. É a nova proprietária e diretora-geral do Grande Hotel Pilar. Um homem de meia idade, o que parecia de maior escalão, com um crachá de diretor-geral no seu fato, pigarreou. Bem-vinda, senhora diretora. Sou o senhor Vargas, o diretor-geral. Todos os que aqui estamos prontos para ajudar a adaptar-se. A palavra adaptar-se foi pronunciada com um tom que implicava que Catarina era uma estranha. Catarina sorriu. Obrigada, Sr. Vargas. Aprecio o gesto. Depois, olhou para cada um dos gerentes na sala. Não vou andar com rodeios. Sei que sou nova aqui, mas este hotel é meu e tenciono saber tudo o que se passa nele. O seu olhar pousou num homem sentado ao lado do Sr. Vargas, que segurava um tablet. Sr. Rodrigo, o senhor é o gerente financeiro, certo? O homem chamado Rodrigo ficou um pouco surpreendido por Catarina saber o seu nome. Sim, senhora diretora. Ontem à noite, revi um breve relatório financeiro, disse Catarina, surpreendendo todos na sala. Notei uma nova rubrica de despesas bastante grande nas últimas 2 semanas relacionada com uma empresa chamada Futuro Consulting. Poderia explicar-me para que serve esta consultoria e por que foi pago o valor de 1 ano adiantado? O senhor Rodrigo começou a suar frio instantaneamente. Não esperava que a nova dona reparasse nesse detalhe tão rapidamente. O senhor Vargas lançou-lhe um olhar fulminante. É uma consultoria para a eficiência operacional, senhora diretora, gaguejou o senhor Rodrigo. Eficiência operacional. Mas outro relatório mostra que os nossos custos operacionais aumentaram 5% na semana passada, replicou Catarina. Os seus olhos, antes suaves, agora pareciam afiados. E quanto a Futuro Consulting, pedi ao Dr. Ramos que verificasse esta manhã. A empresa foi registrada há apenas 2 semanas. A sala ficou em silêncio. O rosto do Sr. Rodrigo ficou branco. Sabia que estava apanhado. Sr. Rodrigo, a voz de Catarina era agora suave, mas cheia de pressão. Não estou aqui para sermos inimigos. Estou aqui para proteger os meus ativos. Vou perguntar-lhe mais uma vez, quem autorizou este pagamento? O senhor Rodrigo engoliu em seco, olhou para o Dr. Ramos, olhou para a avó Pilar, que o observava sem pestanejar. Sabia que se mentisse, a sua carreira estaria acabada. Finalmente cedeu. Desculpe, senhora diretora, sussurrou com voz trêmula. A ordem. A ordem veio do senhor João. Toda a sala susteve a respiração. O senhor João repetiu Catarina, fingindo confusão de propósito. Que autoridade tem o meu marido neste hotel? Ele. Ele disse que representava a família proprietária, continuou o senhor Rodrigo, agora resignado. Disse que era para assegurar, bem, uma parte dos ativos antes que a senhora tomasse o controle total. Trouxe o contrato e pressionou-me para processar o pagamento nesse mesmo dia. Ordenou-me que criasse o contrato de consultoria falso. Esta confissão foi como uma bomba. Catarina sentiu um arrepio de fria vitória. Este era o seu primeiro passo. Olhou para todos os gerentes. A partir de hoje, disse com firmeza,
Anuncio uma auditoria externa completa a todos os departamentos. E, senhor Rodrigo, obrigada pela sua honestidade. Por favor, entregue ao doutor Ramos todos os documentos relacionados com a Futuro Consulting e toda a correspondência com o senhor João. Enquanto Catarina dava os seus primeiros passos como a rainha do hotel, João e Dolores experimentavam a sua primeira queda. A ambulância que levara Dolores na noite anterior, depois de uma verificação nas urgências determinar que estava perfeitamente bem, considerou que tinha sido uma chamada falsa e faturou-lhes o custo total. Não tinham tanto dinheiro em numerário. Com o que restava na carteira de João, acabaram por alugar um pequeno e sórdido quarto de pensão nos arredores da cidade, que cheirava a tabaco rançoso e a naftalina. O ventilador de teto girava lentamente, emitindo um ranger ensurdecedor. Dolores estava sentada na beira da cama, ainda com o luxuoso vestido de festa da noite anterior, agora sujo e amarrotado. Os seus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas as lágrimas tinham secado, substituídas por uma raiva fervente. Na rua, ficamos na rua, sussurrou com voz rouca. A culpa é toda tua, João. Tua, por seres tão estúpido. Por que não me disseste que tudo era da Catarina? João vagueava pelo pequeno quarto como um leão enjaulado. O seu rosto estava vermelho. Acabara de tentar aceder à sua conta de ordenado da empresa onde trabalhava. A conta estava congelada. Tentou usar o seu cartão de crédito da empresa. Rejeitado. A avó Pilar tinha bloqueado todos os seus acessos. Ele realmente não tinha nada. Cala-te, mãe, gritou João, frustrado. Achas que eu sabia que isto ia acontecer? Pensei que a tinha controlada. Pensei que se a ameaçasse com o divórcio, ela se assustaria. Afinal, aquela velha fez-lhe uma lavagem cerebral. E agora, gemeu Dolores, o que vamos comer? Onde vamos viver? As minhas joias, as minhas malas, tudo ficou naquela casa. João parou de vaguear. O seu olhar fixou-se no velho portátil que tinha atirado para cima da cama, o único aparelho eletrônico de valor que trouxera além do seu telemóvel. Uma ideia louca e malévola começou a formar-se na sua mente. Ainda lhe restava uma arma, algo muito pessoal. Tens razão, mãe, disse João. Os seus olhos brilharam com astúcia. Não podemos render-nos sem mais. Ela insultou-nos, humilhou-nos. Está na hora de a pôr de joelhos. Dolores olhou para o filho. O que planeias? A Catarina pode ficar com o hotel, sussurrou João. Mas eu tenho o passado dela. Abriu o portátil, uma velha pasta oculta. Ainda tinha ficheiros antigos, fotos e vídeos da sua lua de mel, momentos em que Catarina não se mostrava tão firme como agora. Havia fotos dela na praia, com t-shirts de alças e calções, vídeos deles a rir no quarto do hotel com o cabelo solto. Não era pornográfico, mas aos olhos do público, para uma mulher que agora era a diretora-geral de um famoso hotel, essas fotos eram um escândalo. Era uma humilhação que poderia destruir a sua reputação. És o marido dela, sussurrou Dolores. Os seus olhos também brilhavam. Agora entendia o pensamento de João. Tens direito, usa-o, destrói-a. João sorriu, abriu uma aplicação de mensagens e enviou uma mensagem diretamente para o número de Catarina. Achas que ganhaste, não é? Achas que podes descartar-nos, a mim e a minha mãe, como se fôssemos lixo? Estás muito enganada, Catarina. E anexou uma foto de Catarina a rir junto à piscina com o cabelo solto. Tenho muitas fotos das nossas férias. Fotos que mostram como é realmente a esposa de uma CEO. Tenho a certeza de que os teus novos gerentes vão adorar ver isto. Transfere 50% do valor do hotel para a minha nova conta em 24 horas, ou toda a gente verá a hipócrita que és. Clicou em enviar. João recostou-se, sentindo-se vitorioso. Tinha a certeza de que Catarina se assustaria. Tinha a certeza de que ela faria qualquer coisa para proteger a sua imagem de boa mulher. No último andar do grande Hotel Pilar, Catarina acabara de terminar uma maratona de reuniões com a equipa de auditoria. Estava cansada, mas satisfeita. O seu telemóvel vibrou. Abriu-o, pensando que era da avó Pilar.
O seu olhar fixou-se no ecrã, na foto, na recordação e na mensagem de chantagem por baixo. Sentiu o estômago revirar-se. As náuseas subiram-lhe pela garganta. Isto era diferente. Não se tratava de dinheiro ou da casa. Tratava-se da sua honra. Sentiu-se exposta, sentiu-se suja, sentiu-se tal como João queria, fraca e assustada. As suas mãos tremiam. Correu imediatamente para o escritório da avó Pilar. Ao lado do seu gabinete, a avó Pilar e o Dr. Ramos estavam a rever documentos quando Catarina entrou sem bater. O seu rosto estava pálido. A avó sussurrou, entregando-lhe o telemóvel. A avó Pilar olhou para a foto e depois leu a mensagem. O seu rosto, antes sereno, endureceu instantaneamente. Miserável! Sussurrou com uma voz cheia de veneno. O Dr. Ramos leu por cima do ombro da avó. Avó, o que faço? Dou-lhe o que ele quer. Não quero que essas fotos... Catarina começou a chorar. Não, disse a avó Pilar com firmeza. Não negociamos com terroristas. O Dr. Ramos, por outro lado, parecia calmo. Havia até um leve sorriso nos seus lábios. Senhora diretora, por favor, acalme-se, disse. Não responda, não diga nada. Mas, Dr. Ramos... Isto é, o Dr. Ramos apontou para o telemóvel de Catarina. Ele acabou de nos dar a maior prenda que nos podia oferecer. Catarina e a avó Pilar olharam-no confusas. O seu marido, continuou o doutor, Ramos, acabou de cometer 2 crimes graves simultaneamente: extorsão e uma grave violação das leis de proteção de dados por tentar difundir conteúdo privado sem permissão. Se a isto juntarmos a prova que temos do senhor Rodrigo sobre a tentativa de desvio de ativos do hotel, a nossa posição no divórcio e num processo penal é imbatível. Ele acabou de nos entregar a cabeça dele numa bandeja de prata. Acabou de nos dar a bala para o abatermos, disse o Dr. Ramos. Catarina parou de chorar. O seu medo começou a transformar-se numa raiva fria. Então, o que devo fazer? Apresentaremos o pedido de divórcio hoje mesmo, explicou o Dr. Ramos, e apresentaremos uma queixa à polícia por esta tentativa de chantagem. Deixemo-lo esperar pela transferência que nunca chegará. Deixemo-lo ficar nervoso. No seu pânico, com certeza cometerá outro erro. Catarina respirou fundo, olhou para o Dr. Ramos e para a avó Pilar. Assentiu. Faça-o, Dr. Ramos disse. A sua voz estava agora estável. Use tudo o que for necessário. Não quero voltar a ver-lhe a cara, exceto num tribunal. As 24 horas que João tinha ameaçado passaram em silêncio. No sórdido quarto da pensão, João e Dolores olhavam para o ecrã do telemóvel, esperando uma resposta que nunca chegou. Não houve chamadas de pânico de Catarina, nem ofertas de negociação, nem um único euro transferido. A aplicação de mensagens apenas mostrava os 2 vistos azuis, indicando que a chantagem tinha sido lida. Este silêncio era muito mais assustador do que a raiva. Ela está a ignorar-nos, sussurrou Dolores. As suas unhas partidas tamborilavam sobre a velha mesa de madeira. Como se atreve? Como se atreve a ficar em silêncio depois do que lhe enviaste? João sentiu uma onda de frustração e náusea. A sua última arma pessoal contra Catarina não tinha funcionado. Ou pior, Catarina não se importava. Com a informação inicial, obtida do gerente financeiro, o senhor Rodrigo, a equipa de auditores externos que acabara de nomear, pôs-se a trabalhar. Eram como uma equipa de cirurgiões a dissecar as camadas das operações do hotel, e o que encontraram foi chocante. A tentativa de João de desviar fundos através de uma empresa fantasma era apenas a ponta do iceberg. Esta empresa, após investigação, transferia uma comissão mensal para uma conta privada em nome da esposa do Sr. Vargas. João, na sua ganância precipitada, simplesmente aproveitaram um sistema de corrupção já existente. Ele e o Sr. Vargas eram 2 parasitas a banquetear-se do mesmo corpo, o hotel. Nessa tarde, Catarina chamou o Sr. Vargas ao seu escritório. O Dr. Ramos e 2 auditores esperavam-no. Sr. Vargas cumprimentou Catarina com calma.
Queria perguntar-lhe sobre o nosso contrato com a Alimentos Tradição. O homem ainda tentava forçar um sorriso, mas era desconfortável. Claro, senhora diretora, são os nossos melhores fornecedores. Talvez os melhores a faturar, replicou Catarina. O auditor apresentou uma pilha de provas. As faturas inflacionadas, os registros de transferências bancárias para a conta do seu familiar e o testemunho do chefe de cozinha que se queixara de que a qualidade dos produtos estava muitas vezes abaixo do esperado. O rosto do senhor Vargas passou de branco a cinzento. Sabia que estava acabado. Isto é um mal-entendido. Isto é um roubo, interrompeu Catarina. A sua voz era gélida. Senhor Vargas está despedido com efeito imediato e sem indemnização. O doutor Ramos procederá com uma queixa-crime por desvio de fundos da empresa. Entregue o seu cartão de acesso. O senhor Vargas desabou na sua cadeira. A sua queda, tão rápida e decisiva, enviou uma mensagem a todo o hotel. A velha tinha terminado. Entretanto, no sórdido quarto da pensão, o tempo continuava a passar. As 24 horas tinham decorrido. João, num acesso de raiva cega, cometeu o seu segundo erro fatal. Ela acha que estou a brincar, rosnou. Abriu uma nova conta anônima nas redes sociais. Publicou uma foto da sua coleção. A foto estava desfocada, apenas mostrava as costas de Catarina com o cabelo ligeiramente úmido. Adicionou um texto. Curiosos para ver a verdadeira cara da CEO do Grande Hotel Pilar. Isto é só o começo. E marcou a localização do Grande Hotel Pilar. O teu tempo acabou, Catarina. Prepara-te para seres famosa. Enviou uma nova mensagem a Catarina, anexando o link para a conta. Mas não sabia que a equipa de segurança digital da avó Pilar o estava à espera. Em questão de minutos, a conta foi denunciada massivamente e suspensa pela plataforma. A foto desapareceu antes que quase alguém pudesse ver, lá. Nessa noite, o senhor Moraes, um detetive privado, reuniu-se de novo com a avó Pilar. Trazia uma fina pasta. Como suspeitava, senhora, disse em voz baixa. A Dolores tem graves problemas. Dívidas de jogo. Começou com batotas em jogos de cartas e depois meteu-se em jogos de póquer de altas apostas. Perdeu muito. Para cobrir, pediu dinheiro a agiotas. A avó Pilar ouviu atentamente. Qual é o total do capital que ela deve a 3 agiotas diferentes? Cerca de 3 milhões de euros. Com os juros, já pode ter atingido os 4 milhões, informou o senhor Moraes. Catarina, que acabara de se juntar à reunião, tapou a boca, espantada. 3 milhões. Ela planeava usar o hotel, concluiu a avó Pilar. Queria transformar o hotel da minha neta na sua caixa multibanco pessoal para pagar as suas dívidas de jogo. Há mais, senhora, continuou o senhor Moraes. Esses credores não são gente comum. Deram a Dolores um último prazo. O prazo era ontem. Estão à procura dela desesperadamente. A avó Pilar olhou para o relatório nas suas mãos. A morada da pensão estava lá. O senhor Moraes tinha-os encontrado. Eles sabem que a Dolores perdeu a sua fonte de dinheiro, sussurrou o senhor Moraes. Não vão brincar em serviço. A avó Pilar guardou silêncio por um momento. Depois olhou para o senhor Moraes. Bem, está na hora de os credores saberem onde ela se esconde. A guerra foi lançada em 2 frentes diferentes. De manhã cedo, o doutor Ramos, vestido com o seu melhor fato, saiu do seu carro em frente à esquadra da polícia da cidade. Não vinha de mãos vazias. Trazia uma pasta grossa com uma queixa oficial apresentada em nome de Catarina. As suas acusações eram claras. Tentativa de extorsão, uma grave violação das leis de proteção de dados sobre a difusão de conteúdo privado e difamação. A evidência era irrefutável. A polícia, ao ver o grande nome Pilar por trás da queixa e a evidência digital tão sólida, agiu de imediato. Um mandado de detenção para João foi emitido imediatamente. Ao mesmo tempo, no Tribunal de Família, outra equipa legal do Dr. Ramos apresentava o pedido de divórcio. Os documentos do processo eram ainda mais grossos.
Continha uma transcrição completa da noite do aniversário de Catarina, com a declaração explícita de divórcio de João, ouvida por 3 testemunhas, a evidência da tentativa de desvio de ativos do hotel obtida do Sr. Rodrigo e, como prego final no caixão desse casamento, uma cópia da queixa policial por chantagem. Numa terceira frente, mais sombria e sem lei, a avó Pilar executou a sua jogada. Através do Sr. Moraes, foi enviada uma mensagem anônima de um telemóvel descartável. A mensagem era curta, enviada para um número conhecido por ser o do braço direito de um dos maiores agiotas da cidade. O conteúdo: Dolores. Pensão A Rosa, quarto 207, Rua da Amargura, com o filho. A mensagem foi enviada. O telemóvel foi partido e atirado a um rio. O isco estava lançado. O quarto 207 da Pensão A Rosa era um inferno. João e Dolores gritavam um com o outro. Idiota, idiota, gritava Dolores, atirando uma velha almofada a João. O teu plano falhou completamente. A conta desapareceu. Ninguém a viu. Agora não temos nada. Arruinaste tudo. Eu arruinei, replicou João, igualmente alto. Olha para ti. Se não tivesse sido tão gananciosa naquela noite, se te tivesses calado, poderíamos ter tomado o controle do hotel lentamente. Mas não, tiveste de gritar como uma louca. Tu arruinaste tudo. No auge da sua discussão, a porta do quarto foi arrancada das suas dobradiças com um pontapé. 3 homens grandes e de aspecto rude entraram no pequeno quarto. Dolores soltou um grito. Reconheceu o rosto do líder de imediato. Chato, sussurrou, a tremer. O homem chamado Chato sorriu, revelando um dente de ouro. Ah, finalmente encontramos-te, Dolores. Foi difícil. Pensávamos que te tinhas mudado para uma casa de luxo. Os seus olhos percorreram com desprezo o miserável quarto. Onde está o nosso dinheiro? João, que a princípio ficara paralisado pelo medo, tentou reagir. Deixem a minha mãe. Quem são vocês? O Chato virou-se para João. Então, este é o teu novo investimento, Dolores. Este é o teu filho que dizia ser tão bem-sucedido. Outro dos homens empurrou João contra a parede. Então tu és o filho. Bem, então tu pagarás a dívida da tua mãe. Que dívida? Perguntou João com voz trêmula. Os olhos do Chato brilharam. A tua mãe deve-nos 4 milhões de euros, e o prazo acabou. Justo quando o homem do Chato ia agarrar João, a porta já partida foi derrubada de novo. Desta vez, eram polícias uniformizados a entrar com escudos e a apontar as suas armas. Polícia, não se mexam. Larguem as armas. A cena era um caos. Os agiotas foram surpreendidos. A polícia também. Tinham vindo por um suspeito de chantagem, mas encontraram 3 presumíveis agiotas no meio do que parecia ser um sequestro. Os agiotas, armados apenas com navalhas, renderam-se imediatamente. Foram algemados. Um polícia aproximou-se de João. Senhor João está detido por tentativa de extorsão e violação das leis de proteção de dados. O agente leu o mandado. Um segundo par de algemas fechou-se nos pulsos de João. Ele olhou desesperadamente para a mãe, que agora estava a ser interrogada por outro agente sobre a sua ligação com o grupo de agiotas. Ela devolveu-lhe o olhar com os olhos vazios. Dolores, gemeu João, tudo isto é por tua culpa. A raiva e o desespero de João explodiram. É a tua ganância que nos arruinou. Dolores não se zangou ao ouvir isso. Simplesmente riu. Uma risada seca, rouca e desesperada. Arruinados. Sim, João, estamos arruinados. A notícia explodiu nessa mesma tarde. Drama familiar no Grande Hotel Pilar. Herdeiro detido por chantagem, mãe com dívidas milionárias a agiotas. O julgamento de divórcio foi um espetáculo público. Os jornalistas aglomeravam-se no pátio do Tribunal de Família. Catarina chegou pontualmente às 9 da manhã. Saiu do seu carro vestida com um impecável fato de negócios de cor marfim e caminhou de cabeça erguida por entre a multidão. Ao seu lado, uma serena avó Pilar e o Dr. Ramos. Entrou no edifício do tribunal, não como uma vítima, mas como a diretora-geral de uma empresa.
Dentro da sala, o ambiente era frio e formal. No banco dos réus, em frente, sentava-se João. O contraste era dolorosamente claro. João já não usava fatos caros. Usava um macacão de prisioneiro laranja. O julgamento foi rápido. O Dr. Ramos apresentou as provas uma a uma, metodicamente. A declaração de divórcio ouvida por testemunhas. A tentativa de desvio de fundos. E, finalmente, a queixa-crime por chantagem, com as capturas de ecrã e a foto privada de Catarina. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. A juíza, uma mulher de meia idade de aspecto sábio, olhou para João com frieza. Réu, deseja refutar estas provas? João tremia. Olhou para Catarina. Os olhos dela estavam serenos, sem ódio nem amor, apenas vazio. Ele não disse nada. De repente, Dolores, sentada na parte de trás, gritou. É tudo mentira. Ela envenenou-o. Aquela velha fez-lhe uma lavagem cerebral. A juíza bateu com o malhete. Silêncio. A decisão foi rápida. 1. O pedido de divórcio da requerente, senhora Catarina, é concedido com efeito imediato. A juíza olhou para João com uma expressão de nojo. Réu, não só falhou como marido, mas também como ser humano. 2. Dado que este divórcio se baseia na grave falta e nos crimes cometidos pelo réu, declara-se que o direito do réu a quaisquer bens conjugais fica totalmente anulado. O segundo golpe de malhete foi o último prego no caixão de João. Ele não obteve um único cêntimo. Catarina fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Não sentia vitória, apenas sentia liberdade. Levantou-se, fez uma respeitosa vênia à juíza e saiu da sala sem olhar para trás. Lá fora, os flashes das câmaras voltaram a explodir. Desta vez, Catarina parou. Hoje, disse, a sua voz clara e transmitida a todo o país, fez-se justiça. O sistema legal protegeu-me. Obrigada. Um jornalista gritou. Senhora diretora, tem alguma mensagem para o seu ex-marido? Catarina olhou diretamente para a câmara. Ele já não é meu marido. Num canto esquecido e sórdido da cidade, desenrolava-se uma cena de cruel contraste. Na sala de visitas de uma prisão, João sentava-se atrás de um grosso vidro. Estava magro, o seu olhar vazio. A condenação de 5 anos que recebeu por extorsão e tentativa de fraude levara o que restava do seu espírito. Uma mulher idosa sentou-se do outro lado do vidro. Era Dolores. O seu cabelo, antes arranjado, estava agora grisalho e descuidado. As suas roupas estavam gastas. Para pagar parte da sua dívida, trabalhava a lavar pratos num restaurante barato. Deixa de culpar os outros, mãe, replicou João. A sua raiva acendeu-se. Tudo isto também é por causa da tua ganância. Uma dívida de jogo de 4 milhões. Estavas louca. Tu arrastaste-me para este inferno. Filho ingrato, gritou Dolores, batendo no vidro. Um guarda gritou-lhe imediatamente. O tempo de visita acabou. Enquanto Dolores esfregava uma panela queimada, as notícias da tarde apareceram na velha televisão do canto do restaurante, e no ecrã viu uma radiante Catarina. Estava a ser entrevistada sobre o lançamento da sua nova fundação. A sua foto adornava as capas das revistas de negócios como a CEO inovadora do ano. Tinha renovado completamente a direção do hotel. O hotel estava agora a construir 3 novas filiais, no Algarve e na Madeira. Nesse dia, Catarina estava no pódio do salão de baile principal do seu hotel. Lançava a Fundação Pilar para a Mulher. Estou aqui, ressoou a voz de Catarina na sala, não só como diretora-geral. Estou aqui como uma mulher que um dia sentiu medo e impotência. Fui ameaçada, fui menosprezada. Mas hoje, quero que a minha história seja um testemunho. O poder não está no dinheiro nem nos bens. O verdadeiro poder reside na coragem de nos reerguermos, de recuperarmos o que é nosso e de usarmos a nossa força não para a vingança, mas para construir algo melhor. Dolores ficou gelada, olhou para a mulher no ecrã, a mulher a quem um dia chamou ignorante, a mulher que expulsara, a mulher que agora tinha tudo o que ela sonhara, enquanto ela, Dolores,
Não tinha nada além de uma pilha de pratos sujos e um arrependimento eterno. Não chorou. As suas lágrimas já tinham secado. Simplesmente olhou para o ecrã, vazia. O karma tinha cobrado a sua dívida por completo.